Olá, querido irmão, querida irmã, a paz e a graça de Deus a você, mais uma vez, que está comigo, acompanhando essa série. Hoje nós iremos para o segundo vídeo com o tema sobre a verdade sobre a morte. Se você assistiu o primeiro vídeo, você entendeu que todos nós somos uma alma. Nós vimos lá, de acordo com a Bíblia, que cada pessoa viva é uma alma. E quando morre, essa pessoa, essa alma deixa de existir. E agora nós vamos entender de maneira bíblica o processo da morte, o que acontece com a pessoa quando morre, o corpo, o espírito, o fôlego de vida, para onde vai, a memória, o que acontece. Se você quer saber sobre esse tema, que é muito importante, que tem de fato deixado muitas pessoas em dúvidas, eu convido você a orar comigo agora e juntos buscarmos a sabedoria de Deus através da oração. Oremos. Querido Deus, aqui eu estou mais uma vez buscando o poder que vem de Ti para levar às pessoas as verdades da Tua palavra. Que esse estudo de hoje seja realmente esclarecedor e que muitas pessoas possam realmente entender para onde a pessoa vai quando ela morre. Em nome de Jesus, amém. Para que a gente possa entender sobre a morte, é importante que você entenda o processo da formação do homem. E nós vimos no último vídeo, se você não viu, já está aí, na parte 1 do tema sobre a morte, que o homem foi formado do pó da terra. E se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Ou seja, o texto está dizendo que nós fomos formados do pó, nós somos pó, como nós vimos no tema sobre a criação. O homem foi formado do pó da terra. Então, a vida surgiu do barro, do pó, mais o sopro de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente e não ter. O processo da morte é inverso. Diz o texto que li que do suor do seu rosto o homem comeria o seu pão. Porque ele é pó, ele é barro e ao pó voltará. Portanto, de acordo com esse texto, o homem, o corpo, o homem, o ser humano, a pessoa volta ao pó quando morre. É isso mesmo, volta ao pó. E se você for no cemitério desenterrar qualquer pessoa que já morreu há alguns dias, o que acontece? O que você encontra lá? Pó, barro, volta ao pó. Isso confirma a veracidade da palavra de Deus. Pode acreditar, a pessoa que morre volta ao pó. Em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, olha o que diz a Bíblia com relação ao espírito. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja que Eclesiastes confirma Gênesis. O pó volta à terra, o corpo. E o espírito aqui nesse contexto é o fôlego, esse ar que respiramos, ó. Isso a Bíblia chama de espírito. O que acontece com esse fôlego? Volta para Deus que o deu. E Deus nos deu o fôlego aonde? Lá, quando criou o homem, quando deu origem ao homem. O sopro da vida. É isso. Então, o corpo volta ao pó e o espírito, o fôlego, volta para Deus. Amém? É isso mesmo. E o que mais acontece? Volte uma página da sua Bíblia e olha aí o que diz Eclesiastes 9, versículo 5. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Para onde vai a memória de acordo com esse texto, querido? A memória, diz o texto, jaz no esquecimento. Olha o que diz o texto, é interessante isso aqui, irmão. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Todos nós que estamos vivos, a única certeza que nós temos é da morte. Eu, por exemplo, não tenho mais nenhuma certeza na minha vida, com exceção de que um dia eu irei morrer. Essa é uma certeza que todos nós temos. Portanto, a morte é a única certeza que nós humanos, enquanto estamos vivos, temos. Mas o texto diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Se os mortos não sabem coisa nenhuma, isso quer dizer que a memória deles se apaga, como diz o texto. Ou seja,
As pessoas mortas não lembram de mais nada. Olha o que diz o versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E você entendeu o que o texto estava dizendo, queridos? Nós precisamos fazer tudo que vier a nossas mãos conforme as nossas forças. Porque quando nós descansamos, quando nós morremos, o texto diz que lá não vai ter obras, nem projetos, nem conhecimento. Ou seja, a pessoa que morre não sabe e não lembra de mais nada. Olha como isso é interessante. Olha como se estuda a Bíblia. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e você vai compreendendo toda a revelação divina. Agora vamos para Jó, capítulo 7, e no versículo 9 e 10. Olha o que diz o texto. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Quem desce à sepultura? Quem morre. Portanto, quem morre vai para a sepultura, de acordo com os textos que estou lendo para você. Olha o verso 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Essa é a verdade de Deus. A pessoa morreu, o corpo volta a ser pó, o fôlego da vida volta para Deus, a memória vai para o esquecimento e ela nunca mais torna a subir. É isso que a Bíblia ensina. Mas, irmão, eu aprendi que a pessoa encarna. Segundo a palavra, segundo o texto que eu li, não existe a encarnação. O corpo volta a pó e a pessoa deixa de existir, a alma. Não existe alma morta, como algumas doutrinas nos ensinam. Tá? E o que mais? Além disso, se você pegar a doutrina do céu e inferno, quando você vai para a parábola do rico e do Lázaro, você vê que lá é uma doutrina que as pessoas sustentam a sua fé sobre a questão do céu e do inferno, que não se pode tirar a doutrina de parábola. Parábolas, são histórias contadas por Cristo para trazer ensinamentos para as pessoas de sua época. E é nessa parábola que as pessoas baseiam a sua fé de que, de fato, a pessoa quando morre vai para o céu ou o inferno. Agora eu te pergunto, se existe essa doutrina de céu ou inferno já após a morte, o que Jesus virá fazer aqui? Para que Jesus vai voltar? Se 1 Tessalonicenses 4,16 diz que Jesus virá e ressuscitará os salvos. Então, se a pessoa que morre já está no céu, queridos, é vã a doutrina da volta de Cristo, da ressurreição. Cai por terra a doutrina da ressurreição se você acredita que o seu ente querido que já morreu já está no céu. Não tem base bíblica para isso. Certo? Amém? Outro detalhe, se você acredita que a pessoa que morre encarna, então os textos que lemos não têm sentido. Por isso, querido, eu quero te convidar a mais uma vez buscar com sinceridade a palavra de Deus. A pessoa quando morre não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, nem tampouco encarnar. O texto bíblico é claro. Morreu, volta ao pó. O fôlego volta a Deus. A memória jaz no esquecimento. A pessoa deixa de subir, ou seja, jamais uma pessoa que morre volta para falar com você como alguns ensinam. E como eu falei com o meu parente que morreu há tanto tempo? Queridos, 2 Coríntios 11, 13, 14 e 15 diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. E ele tem ministros. Se ele se transfigura em um anjo de luz, como ele não irá se transformar em um ente querido seu para sustentar essa mentira de que a pessoa fica encarnando? Ele não quer que você saiba que a oportunidade de salvação é apenas enquanto você vive. E por isso fica criando várias doutrinas para que você possa realmente ser enganado. Portanto, amigo, se você entendeu o tema abordado neste vídeo, eu quero te fazer um convite e um apelo. Até hoje, o que você sabia é que as pessoas quando morrem, encarnam, vão para o céu ou o inferno. Mas agora, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que você viu, a pessoa não vai nem para o céu, nem inferno, nem purgatório e nem tampouco encarnar. Ela deixa de existir. E se você quer de fato seguir a palavra de Deus, eu quero te fazer um apelo.
Agora você sabe a verdade, agora você conhece a verdade e você precisa tomar uma decisão por essa verdade. A palavra de Deus é a única verdade que nós temos. E se você quer de fato tomar essa decisão, eu convido você a orar comigo e a pedir força a Deus para que você saia desses enganos de Satanás e viva a verdade que você está aprendendo. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, em tuas mãos eu entrego essa pessoa que está orando comigo. Sei que ela é sincera e sei que a tua verdade está penetrando em seu coração para a sua transformação. Por isso, eu quero orar para que o Espírito Santo possa de fato completar essa obra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e que de fato cada dia você não só assista esses vídeos, mas compartilhe e leve essas verdades a mais pessoas que precisam de fato conhecer essas verdades. Deus te abençoe e um forte abraço.